Oi gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou contar um pouco da minha experiência dos Estados Unidos, a partir do momento que eu cheguei lá. E eu embarquei no dia 21 de julho de 2013. Meu aniversário seria no dia 26 e eu passaria o aniversário lá, longe da minha família, dos meus amigos e tal. Antes de eu ir, eu fiz uma festa de despedida aqui, onde no dia 13 de julho, onde eu pude comemorar meu aniversário e tal. Então eu não senti tanto assim. Mas enfim, eu cheguei nos Estados Unidos no dia 22 e fui pra... A gente chega em New York e uma van pega a gente e leva a gente pro hotel em New Jersey. Aí, chegando nesse hotel, eles fazem uma divisão de quem vai ficar em qual quarto e com quem. Geralmente ficam meninas de etnias diferentes. No meu caso, eu fiquei com uma brasileira. Eu dei a sorte de ficar com a Camila e a gente se deu super bem, tipo, todos os dias. Eu acho que ela me deu muita força, assim, na minha primeira semana nos Estados Unidos, porque eu tava me sentindo bem sozinha quando eu cheguei lá. Mas isso é normal, assim, porque cada um tem uma reação. Tem gente que, nossa, ama ficar deslumbrada e que não foi meu caso, que eu fiquei, tipo, bem assustada, mas eu acho que era por conta do meu inglês que me deixava muito insegura. Porque o meu inglês, né, tava péssimo. Todas as meninas pareciam que conversavam, que entendiam tudo, enquanto eu não entendia nada. A gente teve esse curso de 5 dias e todo mundo, tipo, interagia com a professora, tirava dúvidas e tal. E eu pensava, caraca, será que só eu não tô entendendo nada que eles estão falando? Tipo, é bem complicado, assim. Mas daí eu descobri que tinha mais meninas que também não estavam entendendo, e eu fiquei mais tranquila. No primeiro dia, todo mundo junto, numa salona lá. A gente fica no curso, se eu não me engano, é das 8 às 5. E depois, no segundo dia, é dividido por idade. Tipo assim, a idade que você vai cuidar, todo mundo que vai cuidar de faixa, tipo, de 0 a 1 ano vai indo pra uma sala, de 1 ano, não sei quanto, vai pra outra sala. Eu ia cuidar de um menininho de 3 anos e de uma baby. Então, eu fui pra sala infantil de 1 ano, de 0 a 1 ano, porque os cuidados principais eram com a baby. E com o menininho de 3 anos, era mais básico, assim. Então, eles decidiram focar nisso. E a Camila, minha roommate, ela também foi pra essa sala de 0 a 1 ano. Então, a gente ficou bem próximas, assim. E o inglês dela era muito melhor que o meu, mas ainda assim não era tão bom quanto o de algumas outras meninas. Então a gente se entendia, a gente conseguia conversar, a gente se dava super bem. Aí, ok, passando esses 5 dias, no dia do meu aniversário, eles cantaram parabéns pra mim. Mas foi tipo tudo bem simples, porque era no dia que a gente ia embora. Então, tipo, não tinha muito tempo pra fazer as coisas. E voltando um pouco, eu fui 2 vezes pra Nova York, no segundo dia e no terceiro. No segundo dia a gente fez um passeio bem geral, assim. E no terceiro dia a gente foi pra Times Square, parou, andou, tal, tirou fotos, tal. Passou em frente àquela a State of Liberty. E vai acabar minha bateria. Eu vou falar rapidinho. Mas deu pra gente conhecer bastante, assim, foi muito bom. A comida do hotel, eu não gostava, porque eu achava o gosto muito estranho. Eu emagreci na minha primeira semana nos Estados Unidos, emagreci bastante, emagreci 3 quilos na primeira semana, porque eu não conseguia comer, eu só conseguia comer a salada. Então foi bem difícil pra mim, assim, a primeira semana lá. Aí, no quarto dia, algumas meninas que não são as que ficam nessa parte de 0 a 1 ano vão embora antes. Elas saíram no quarto dia. E as outras que estavam na minha sala, a gente ficou até o quinto dia. É complicado, assim, porque você pega, tipo, amor pelas meninas, sabe? Porque, querendo ou não, elas tornam sua família, suas companheiras lá e tal. Ainda mais elas que a gente tava junto desde o aeroporto até lá. Aí quando eu tinha que se separar, dava até um apertinho no coração, sabe? Uma saudadinho, um medinho, tipo, e aí, agora eu vou ter que ir sozinha, vai ser eu e eu, como é que vai ser? Mas tudo correu bem. Eu peguei o voo pra Los Angeles. Tem uma van que leva a gente do hotel pro aeroporto, deixa a gente próximo a cada asa de embarque. Então é bem tranquilo, assim.
O hotel tem uma estrutura boa pra dar suporte pra gente. E eles super, tipo, cobram, assim. A gente tem um curfew, que na verdade, se eu não me engano, a gente tinha que dormir tem que estar nos quartos até as 9 horas da noite. E tem que estar no café da manhã, acho que era 7 ou 8 da manhã, não me lembro direito. Então a gente tem que seguir, são regras, mas são regras do hotel, então a gente tem que seguir mesmo. O hotel tem internet, tem lan house, então dá pra gente se comunicar com o pessoal daqui. Como eram poucos computadores, eu decidi ir na Best Buy e comprar um iPad pra mim, pra eu poder me comunicar com o Brasil, porque eu tava há 3 dias sem falar com o povo daqui, não sabia o que tava acontecendo, ninguém sabia de mim. Eu só consegui conversar com eles quando eu cheguei no aeroporto de Nova York, que eu liguei e falei, olha mãe, cheguei, tô bem, mas falei muito rápido, porque antes de eu ir eu comprei aquele cartão da minha agência, da Au Pair Care, e pus crédito, tipo cartão telefônico, mas sabe? Aí eu pus crédito e daí a gente tinha que falar rápido, porque tipo assim, eu pus $20. $20 dava tipo pra 5 minutos, então é caro. Acho que nem 5 minutos dava, devia dar uns 3 minutos. Então é bem caro. Mas enfim, aí eu cheguei no aeroporto de Los Angeles, meu host estava lá me esperando. Aí a minha maior preocupação era o que falar na hora que eu ver ele, porque eu não vou entender nada que ele tá falando. E ele também não sei se ele vai me entender. Daí a gente chegou, se cumprimentou, ele tirou minha mala da esteira. Desculpa que eu tô meio gripada. Ele tirou minha mala da esteira. Aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: há quanto tempo daqui é a casa, no caso, né? Aí ele falou, uns 40 minutos. Eu pensei, caralho, 40 minutos conversando com você, eu nem sei o que você vai falar pra mim. Mas, tipo assim, foi só na hora, porque depois ele foi super sangue bom. Aí uma hora eu falei pra ele assim, eu devia falar tudo errado, né? Mas ele entendia. Eu falei pra ele assim, caso eu fale alguma coisa errada, me corrija, por favor. E se você puder falar o mais devagar possível, pelo menos agora no começo, é bom, porque eu fico meio confusa, eu ainda não consigo entender muito bem as coisas. Ele foi super compreensivo, super me ajudou e tal. Foi muito bom. E daí, logo no caminho mesmo, a gente já foi batendo maior papo, eu comecei a me soltar e tal. Só tava eu e ele, a minha host tava em casa com as crianças. Aí a gente foi conversando, no mesmo dia ele já me cobrou, assim, sabe? Já me corrigiu de muita coisa, não sei o que eu falei errado, que ele já me corrigiu, sabe? Foi super tranquilo, super tranquilo. Aí eu cheguei na casa, o meu menininho tava dormindo já, ela tava com a minha baby no colo, aí a baby tava com 10 dias, daí, como era meu aniversário, eles chegaram, cantaram parabéns bem baixinho, assim, pra mim, pro menininho não acordar. Aí a gente conversou super pouco, eu comi pizza, aí eu fui pro meu quarto e tinha uma lembrancinha em cima da minha mesa, assim, com um colar e um cartão, uma foto das crianças, falando pra eu ser bem-vinda, tal, parabéns. Daí ela falou pra mim assim, Carol, pode dormir, descansa, e amanhã, a hora que você acordar, não precisa ter hora pra acordar, você sai e a gente conversa direitinho. Eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei, fiz Skype com os meus pais, já pude arrumar minha mala, arrumei tudo e dormi. Pus meu celular pra despertar 8 horas da manhã, porque eu acho chato acordar tarde na casa das outras pessoas, e ainda não era minha casa, não tava acostumada. Depois eu acostumei, mas no começo não. Aí saí de lá e eu dormi, daí eu saí do meu quarto no dia seguinte, arrumei tudo e tal, fui tomar um banho. Eu compartilhava banheiro com o meu host kid, porque a gente dividiu o banheiro, porque no meu quarto não tinha banheiro. Então eu tinha que usar o banheiro junto com ele. A minha casa era, você entrava, tinha a sala, o quarto do meu host, o banheiro, daí você virava o corredor, era o quarto do host kid, o quarto da neném e o meu. O quarto era bem de frente com o quarto da baby. Mas foi bem tranquilo, assim, meus primeiros dias. Eu fiquei só preocupada porque eu não conseguia entender e eu tinha muita vergonha de falar. Eu só falava assim, yeah, ok, e ria. Só isso. Parecia uma idiota. Mas é normal. Normal, todas as pessoas são assim. No entanto, que no último dia do hotel, a professora fala, ai, gente, vocês que estão preocupados de não entender, quando eles falam alguma coisa, você concorda, ou fala que não entendeu, pra ser uma coisa mais tranquila, porque com o tempo vocês vão ver que o inglês de vocês vai fluindo.
E, enfim, no dia seguinte eu acordei, levei o presente pra eles, entreguei, aí minha LCC foi lá pra conversar comigo, pra perguntar se tava tudo bem e tal. Daí foi bem tranquilo. Daí a minha rotina basicamente era, eu acordava bem cedo mesmo. Acordava tipo 6 horas da manhã. Não, começava a trabalhar às 6 horas, eu acordava tipo 5 e meia. Daí eu ficava com a baby, enquanto a minha host cuidava do menininho. Tipo, arrumava ele pra ir pra escola e tal, e levava ele pra escola. Aí a hora que ela voltava, eu dava a baby pra ela, porque ela tava de licença ainda. Aí eu dava a baby pra ela, ia lavar a roupa das crianças, arrumar o quarto. Aí, quando ela tinha que fazer alguma coisa do serviço em casa, ela deixava a baby comigo, ia fazer as coisas. Eu ficava com a baby até as 3. Aí, 3 horas ela buscava o menininho na escola. E daí eu deixava a baby com ela e ficava só com ele. Aí ele chegava, a gente brincava até umas 5. Geralmente a gente ia pra piscina ou ia fazer um piquenique lá na porta. E andava de bicicleta, era bem simples assim a rotina. E só que aí ele começou a dar uns probleminhas. Porque ele tinha muitos ciúmes da baby, muitos ciúmes. Daí ele começou a ter... começou a dar uns problemas na escola, uns probleminhas assim, sabe? Com a baby, ele morria de ciúmes da mãe, com a neném. Então ela começou a tentar dar mais atenção pra ele e eu ficava mais com a baby. Daí ela ficava mais com ele, eu ficava mais com a baby. Aí a gente ficou assim por um tempo. Daí ela teve que voltar de licença e começar a trabalhar. Aí, nesse tempo que ela tava trabalhando, eu arrumava ele, ela levava ele pra escola e ia pro serviço. Ela chegava do serviço 3 horas já com ele, porque daí ela já saía do serviço, pegava ele e já chegava. E nesse meio tempo eu ficava com a baby. A baby era super tranquilinha, assim. A minha host deixava o leite do peito mesmo, pra eu fazer pra ela, pra eu, tipo, pôr no coisinho de bebê lá. Esqueço o nome em português. Daí ela deixava lá pra eu usar. Aí basicamente a baby dormia. Quando ela acordava eu brincava um pouquinho com ela, lia uma historinha, punha musiquinha, pá. Isso até o menininho chegar. O menininho chegava, ela ficava com a mãe e eu ficava com ele na piscina, essas coisas. Mas era bem tranquilo. Aí, quando o menininho começou a dar problema, foi por quê? Porque ele tava com muitos ciúmes, daí ele ficava chamando muito a mãe dele. Daí ele ficava toda hora, mami, mami, mami. Daí a mãe dele falava, wait a minute, please. E daí eu ia ver, ela falava, Carol, por favor, tem como você ver o que ele quer? Daí eu ia, ele falava assim, I don't want you, I want a mommy. Tipo, eu não quero você, eu quero minha mãe. Daí eu falava, ele não quer falar comigo, ele quer ficar com você e tal. Mas daí ele começou a dar uns problemas e tal, no entanto que ele ia sair da escolinha dele. Porque ele era 3 aninhos também, então não tem necessidade de estar na escola. Mas daí ele ia sair pra poder ficar mais com a mãe, pra mãe poder dar mais atenção. Ele chegou a ficar doentinho até, tal, por causa de ciúmes da irmãzinha. Aí, a vez que foi mais complicada pra mim foi um dia que eu tava com os dois. Os pais, a minha host tava trabalhando, meu host tinha saído pra comprar coisa pra gente comer. E eu fiquei com os dois. E a baby começou a chorar. Começou a chorar. E eu fui preparar o leite dela e ele tinha quebrado um brinquedo e queria que eu consertasse esse brinquedo pra ele. Aí eu tava com a baby no colo, com o brinquedo na mão, preparando o leite pra ela. E você tem que, tipo, ter dobrado a atenção, sabe? Porque não é o seu filho, é culturas diferentes, é uma responsabilidade absurda. Daí eu lembro que esse dia eu tentei pôr ela num carrinho pra ela ficar olhando pra minha cara, só que ela não ficava no carrinho, ela chorava muito. Aí eu fiz o leite dela e fui dar o leite pra ela na hora que eu olhei o menino em cima da mesa. Aí eu falei, desce! Ele não descia. E daí eu pus a bebê no carrinho, peguei ele, desci ele da mesa. Eu viro as costas, ele tá de ponta cabeça na mesa de novo. Aí fui lá, peguei ele. Gente, é complicado. Ainda mais que não é seu filho, você morre de medo de acontecer alguma coisa, é bem complicado. Aí acabou que ele ficou quietinho no chão brincando, eu fiz a baby dormir. Aí nisso eu fui no banheiro. Nisso que eu fui no banheiro, a hora que eu voltei, cadê ele? Cadê o ser? A hora que eu fui procurar ele em cima da baby, no berço. E jogava as coisas em cima dela, brinquedo em cima dela e tal, e ela chorando.
Aí fui lá, tirei ele do berço, fiquei só com ela no colo, deixei ele brincando perto de mim, assim, e fiquei, tipo, olhando pra ele, cuidando dela. Porque ele, tipo assim, querendo ou não, ele já sabia se virar. Ela não, ela precisava 100% de mim. Então eu deixei ele brincando e assistindo um seriado lá que ele gostava bastante. E fiquei mais tempo com ela. Enfim, o meu... Daí, depois de um tempo, eu comecei a ficar cansada. Por quê? Porque ele tava me batendo, ele se machucava e falava que fui eu, sabe? Começou a ter uns probleminhas meio chatinhos, assim. Aí eu ia pedir um rematch. Aí eu pensei em pedir rematch, mas daí eu fui conversar com a minha host. Ela falou, ai, Carol, a gente tava pensando em pedir rematch também, porque não tá dando. Por mim, você ficava aqui só pra ficar com a Baby, eu ficava só com ele, porque ele precisa de carinho, ele precisa do meu carinho, da minha atenção, que ele tá me cobrando demais. Então eu vou sair do meu emprego e vou ficar aqui pra cuidar dos meus filhos. Daí a gente não vai precisar mais de você, não vai precisar mais de au pair, porque eu vou estar aqui pra suprir as necessidades dele e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, eu ia pedir rematch mesmo, porque pra mim tá muito complicado, é complicado, gente, cuidar de filho que não é seu. E daí, eles pediram rematch, me levaram pra jantar no dia seguinte do rematch, me agradeceram, tipo, muito por tudo que eu tinha feito por eles, que quando eu quisesse a casa tava de portas abertas, me deram uma caixa de bombom, sabe? Eles foram super fofos no meu último mês lá, na casa deles. Aí ela pediu pra eu ficar até o aniversário da criança, do de 3 anos, pra eu poder ajudar no aniversário e pra ficar no aniversário dele também. Foi o único final de semana que eu tive que ficar lá, porque todos os finais de semana eram livres. E esse foi o único domingo que eu tinha que ficar lá. Mas eles eram bem tranquilos, assim, porque todo final de semana eu saía, entendeu? Eu nunca fui de ficar em casa, nunca, eu sempre viajava. Ó, eu fui pra Disney, fui pra São Francisco, fui pra Vegas, o tempo que eu tava lá na casa deles. Fui pra Santa Mônica, Santa Bárbara. Nossa, eu viajei bastante o tempo que eu tava lá com eles. Fui pra San Diego, no SeaWorld, fui no Brazilian Day, fui no... eu viajei bastante o tempo que eu tava lá. E todo o meu dinheiro eu não queria gastar com bens físicos, eu queria viajar. Porque eu acho que o dinheiro mais bem gasto é com viagem, que é uma experiência, assim, muito foda, assim. E eu queria viajar, no entanto que eu não trouxe quase nada de roupa, de nada. Eu só viajei. Então, enfim, entrei em rematch, aí eu tinha o último dia pra ficar lá na casa deles. Aí eu arrumei uma família, 2 semanas de rematch. Eu arrumei uma família na Pensilvânia, tava muito difícil arrumar família. Arrumei uma família na Pensilvânia, fechei. Saí da casa deles numa quarta, fui pra casa da Ivy. Ivy era uma amigona minha lá, tipo, minha mãezona, assim, ela fazia tudo por mim. Ela que mudou, tipo, a minha vida nos Estados Unidos, porque quando eu cheguei eu tava super deprê, que eu não conhecia ninguém, e ela mudou tudo pra mim lá. Ela era foda. Amiga, te amo. Então, fui pra casa dela no carnaval. Foi bom, ela é de Salvador. Então, aí eu... Tá, entrei em rematch, fui pra casa da Ivy no meu último dia lá na minha casa lá em Los Angeles. Aí dei um beijinho em todos, menos na Baby, que a Baby tava dormindo e minha host não queria que eu acordasse ela. Então dei tchau pra todos. A Baby, eu falei pra ela deixar um beijinho na Baby por mim. Eu fui embora, fui pra casa da Ivy, porque isso era uma quarta. Na quinta eu ia pra Vegas e eu ia pra minha família só na segunda. Então eu fui pra casa da Ivy na quarta, na quinta de manhã ela me levou na rodoviária e eu fui pra Vegas. Fui pra Vegas sozinha. Cheguei em Vegas, fiquei em Vegas quinta, sexta, sábado e domingo. Fiquei sozinha. E como eu não queria gastar, eu fazia tudo a pé, porque Vegas é tudo muito perto, é tudo naquela avenida principal zona, assim. Então, eu peguei um hotel muito bom, assim, perto do MGM, e eu fazia tudo a pé, porque eu não queria gastar dinheiro com táxi. Mas foi, tipo, super válido. No primeiro dia, eu cheguei e fui conhecer Vegas inteiro, e eu cheguei tão feliz no hotel, gente, porque eu tava... Tipo, só eu, entendeu? Não tinha mais ninguém, eu podia andar pelada, eu podia fazer o que eu quisesse, porque era meu quarto. E tinha um banheiro ali, eu usava roupa no banheiro. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida, tão livre na minha vida, como em Vegas, quando eu cheguei no quarto. Aí tá, aí fiquei em Vegas. No primeiro dia eu fui conhecer tudo lá, a pezão mesmo.
voltei à noite. No segundo dia, fui pro Grand Canyon e comprei... Fui pro Grand Canyon e fui no Circo du Soleil. Fui. Aí no terceiro dia, fui numa pool party, no MGM. Aí eu encontrei umas meninas do Brasil que eu tinha conhecido no Brazilian Days no Diego, fui com elas. Aí no quarto dia, fui embora. Foi, tipo, bem rapidinho, assim, mas Vegas é maravilhoso, super apoio vocês a irem. Não fui em uma festa à noite, só fui na pool party, mas, tipo, super valeu. Eu tenho uns vídeos que eu fiz quando eu tava nos Estados Unidos, tem no meu Facebook. Eu vou ver se eu pego e coloco no YouTube pra vocês estarem vendo no meu canal. E porque eu gravava vídeo sozinha, porque eu viajei muito sozinha. Então eu gravava tudo sozinha pra ficar de lembrança mesmo. Enfim, aí chegou domingo, o dia que eu tinha que ir pra Pensilvânia. Aí fui lá, peguei um táxi e me levou pro aeroporto. Do aeroporto, cheguei na Pensilvânia, peguei o avião, cheguei na Pensilvânia. Minha host me recebeu, uma fofa. Só que assim, ela omitiu muitas coisas pra mim a respeito das crianças. E também tinha carpete na casa e tal, e eu tenho alergia a carpete, cortina. E daí me deu uma crise de alergia no braço, assim, muito forte lá, ficou tudo vermelho. E daí eu liguei pra minha LCC de lá e pedi rematch, isso no meu segundo dia, pedi rematch. Lá eram 5 crianças, e eu e mais uma au pair do Brasil também. Aí eu pedi rematch, aí ela aceitou meu rematch, aí eu fui morar na casa da minha LCC. Minha LCC foi me buscar no meu segundo dia lá. Eu cheguei lá, aí minha LCC foi me buscar na terça. Na terça eu fui pra casa da minha LCC, só que aí é chato, né, você ficar morando de favor na casa dos outros. E a minha LCC tinha 2 filhos, e daí eu tava praticamente meio que cuidando dos filhos dela. E não tava recebendo, tava sem dinheiro. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ver pra ir pra casa de alguém. E como eu tinha $171, que era o que tinha sobrado. Aí eu peguei os $171, liguei pra minha amiga, pra Aline, que eu citei no outro vídeo, que foi tirar o visto comigo de Chicago. Perguntei pra ela se os hosts dela deixariam eu ficar lá até acabar esse meu rematch. E ela falou que eu podia ir. Aí eu falei pra minha LCC que eu iria. A minha LCC pediu todos os dados da Aline e tal, pra caso acontecesse alguma coisa. E me deixou na estação de trem. O trem era $170. Então sobrou $1 pra mim sobreviver todo esse tempo. Pra eu sobreviver todo esse tempo. Aí tá. Aí comprei a passagem, minha LCC me deixou na estação de trem na quinta-feira. Fiquei na casa dela quarta e quinta. Na quinta ela me levou pra estação. Aí foi 20 e poucas horas, sei lá, um dia de viagem de trem. E eu não tinha dinheiro pra comer, porque minha mãe tinha depositado, mas demorava acho que 48 horas pra cair. Então, esse tempo de trem eu não ia ter dinheiro. E, tipo assim, teve outro problema. Quando eu cheguei na estação de trem, eu vi que a bagagem permitida era uma de mão de 20 quilos. Eu tava com 2 de carrinho de 32, uma mochila e uma de mão. Aí, eu fiquei desesperada, porque eu falei, nossa mãe, como é que eu vou fazer? Como que eu vou deixar as coisas aqui? Aí eu vi um cara super alto, moreno, pá. Aí eu vi que ele tava, tipo, só com uma mochila. Eu falei, vou chegar pra ele, ver se ele pode levar. Daí eu cheguei e falei assim, oi, será que você podia me ajudar a levar essa mala? Porque eu tô com excesso e eu tô com medo de não me deixarem passar, me barrarem. Dele, claro, te ajudo. E eu desfiz uma mala de mão. Eu consegui enfiar uma mala de mão de 20 quilos dividido nas duas de 30. Gente, travou o vídeo porque acabou o espaço do meu celular. Eu tô gravando no celular. Mas enfim, vou tentar ser rápido. Aí, resumindo, ficou eu com uma mochila e com a minha mala de carrinho, e ele com uma mochila minha e com uma mala de carrinho. E ele super me ajudava, assim, porque o trem parece que era 2 ou 3 andares. Então ele me ajudava a levar a mala de carrinho, a subir com a mala de carrinho, a descer. Super fofo. E daí ele devia ter uns 40 anos já. E daí a gente ficou conversando bastante na viagem e tal. Claro, meu inglês já era bom. Daí ele até me contou que no carnaval ele desfilou no Brasil em 2010, me mostrou várias fotos e tal, no Rio. Aí daí foi super bem, correu super bem minha viagem. Eu chegando em Chicago, a minha amiga me ligou. E como eu tava sem dinheiro pra comer, com esse $1, o que eu comprei? Eu comprei um suco de laranja
e um pacotinho com donuts, com 6 donuts. Aí eu tomei metade do suco de noite, era que eu tava no trem com 3 donuts, e metade do suco de manhã com mais 3 donuts. Mas ó, foi de boas, deu super pra sobreviver e dormi a viagem inteira, foi muito tranquilo. Aí tá, daí chegando em Chicago, me despedi dele, me ajudou a tirar minha bagagem, parti ligar pra minha amiga, falar que eu tinha acabado de chegar. Daí ela foi me buscar, eu falei, amiga, traz coisas pra eu comer que eu tô morrendo de fome. Aí ela foi me buscar, levou as coisas pra eu comer, fui comendo igual uma louca no caminho. Aí cheguei na casa dela, os sogros dela estavam viajando, iam ficar 4 dias fora e eu ia ficar com ela e com as crianças. Ela cuidava de 4 crianças em Chicago, as crianças dela são umas fofas, que é apaixonada por eles, apaixonada. Até hoje eu sou apaixonada, tem um que eu falo que ele vai ser meu marido ainda. Ele brinca, ele dá risada. Que eu falo, ai, quando você tiver 18, eu vou estar muito velha, então eu vou me congelar, porque daí quando você tiver 18, eu vou estar com 23 ainda. Mas, nossa, coitado de mim, né? Doce ilusão. Aí, enfim. Daí, eu fiquei na casa dela 20 dias. Os hosts dela super fofos, super me acolheram, assim, de braços abertos. E me deram uma semana só de remédio pra achar família. Se já foi difícil achar em 2 semanas nenhuma. Aí, resumindo, não encontrei família. Pensei em ficar nos Estados Unidos. Ilegal. Pra arriscar. Só que assim, é meio difícil isso, por quê? Porque se você é pega, você é deportada e você recebe aquele carimbo no visto. Não sei se é no visto. Tá, enfim, você recebe um carimbo que você tem que ficar 5 anos sem entrar no país. Então eu, particularmente, pra mim, não valia a pena, assim. Porque, primeiro que eu já não gosto de fazer coisa errada. Eu gosto de fazer as coisas certas. E também eu sou nova, então mais pra frente dá pra eu arriscar de novo, sabe? De voltar pros Estados Unidos e tal. E se eu quiser, tipo, voltar pra lá pra morar, que eu não tenho intenção nenhuma no momento, dava pra eu voltar pra morar, porque eu não fiz nada errado, então eu tenho passe livre, entendeu? Não tinha o visto, mas se eu tirar o visto, eu tenho passe livre lá. Hoje eu já tirei visto de turista, depois que eu voltei dos Estados Unidos, peguei visto de 10 anos e foi super tranquilo também, um visto super tranquilo. Imagina se eu tivesse ficado lá, tal, meu visto ia ser negado, eu nunca mais ia poder voltar pra lá. Ou não tão cedo. Não que eu vá voltar, né? Porque o dólar tá caro e tal. Mas enfim, daí eu fiquei na casa da minha amiga, foi super tranquilo, não arrumei família nesse período. Acabei ficando o tempo que eu podia ficar nos Estados Unidos ainda, conhecendo o que eu queria conhecer em Chicago. E daí avisei meus pais que eu voltaria, pedi pra eles mandarem a passagem pra mim, porque se você não completa o programa, você tem que pagar a passagem. Aí eu tive que voltar. Daí eu voltei no dia 22 de novembro, fiquei 3 meses nos Estados Unidos certinho, assim. Mas foi uma experiência maravilhosa, eu ia amar ficar mais, eu ia adorar completar o programa, só que não deu, não me arrependo de ter voltado, mas se eu pudesse ficar lá, ficaria. Foi muito, muito bom. E foi basicamente isso que aconteceu, assim. E ninguém entendia o que tinha acontecido quando eu voltei. Então tá aí, tô explicando o que aconteceu. E você que quer ir fazer au pair, vá mesmo, porque é uma experiência maravilhosa. E como eu falei no outro vídeo lá atrás, procura uma família boa, uma família de estrutura que... E não se apega a lugar, não. Se apega à família, porque é com ela que você vai passar a maior parte do seu tempo. E viaje bastante, não queira comprar as coisas não, queira viajar para conhecer o máximo de coisa possível. É isso, espero que vocês tenham gostado da minha experiência nos Estados Unidos, assim que der eu coloco os vídeos que eu fiz lá. E obrigada por assistirem o canal, se inscrevam se vocês estão gostando, dê um like se vocês gostaram, dê um like se vocês não gostaram. Obrigada!